Olá, olá, olá! Vamos começando mais um Microscópio, nosso programa aqui para conversar com cientistas e comunicadores de ciência. Agradecendo sempre você que está nos assistindo. Hoje vou conversar com a professora Sabine Pompeia, uma neurocientista lá do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre aprendizado, sobre cognição, outros assuntos aí para vocês aproveitarem. Sem mais delongas, vou chamar a Sabine. Sabine, muito obrigada pela sua presença aqui, por topar essa conversa com a gente. Obrigada eu pelo convite. Sabine, pensando no aprendizado, o aprendizado a gente sabe que é uma coisa que acontece a vida inteira, né? A gente tem um aprendizado formal na escola, na universidade, e eu tô aqui no Meteoro desde 2021, eu tô aprendendo o tempo todo com o trabalho que eu faço. Pensando aí como as coisas funcionam no nosso cérebro, na nossa cognição, existe alguma diferença entre esse aprendizado formal que a gente tem na escola, o informal, ou aprendizado é aprendizado? Sofia, essa é uma pergunta bem difícil de responder, porque a gente usa o termo aprendizado de formas muito diferentes dependendo da área de estudo das pessoas, né? Então, essa é um termo que é mais usado na área de educação, né? E quando a gente, o pessoal que faz neurociências, em geral, prefere usar termos como memória, atenção ou cognição. Então, já tem uma briga por essas terminologias, sabe? É bem comum na ciência isso, diga-se de passagem. Bem comum na ciência. Então, vamos pensar, né? Para eu ter uma memória de alguma coisa, para eu lembrar de alguma coisa, isso a gente não consegue separar isso de aspectos atencionais para a maior parte das coisas que a gente entende, né, como aprendizado. Então, dá para dizer que aprendizado tem a ver com memória, tem a ver com atenção. Então, nisso aí, acho que todo mundo concorda, né? Agora, tem muitos tipos diferentes de maneiras de aprender e muitos tipos de memória e atenção diferentes, sabe? Então, o que a gente geralmente considera como memória envolve, em geral, dois aspectos, duas habilidades cognitivas diferentes. Uma que tem a ver com a aprendizagem, por exemplo, relacionada aos episódios que eu vivi, né? As coisas que eu experienciei, isso é uma coisa. E a outra coisa que a gente costuma considerar como memória, aprendizado, tem a ver com a aprendizagem acadêmica, né? O que a gente aprende na escola, na universidade, ou com leituras e tudo. Esses dois tipos de memória são coisas muito diferentes. Elas envolvem áreas cerebrais diferentes, sistemas de neurotransmissão diferentes, se desenvolvem de uma forma diferente ao longo da vida. Então, acho que também é legal separar um pouquinho essas duas coisas aí. É aquela coisa de eu saber, de eu lembrar, fui na casa da minha avó ontem, ou então qual é a capital do país. Exatamente, essas são duas habilidades muito diferentes. A gente chama tudo de memória. Mas são, né, as bases biológicas disso, as influências de fatores sobre o que a gente consegue lembrar mais ou menos, é muito, muito diferente nesses dois tipos de habilidades diferentes. Então, em geral, quando a gente fala de aprendizagem, a gente está falando mais de coisa de escola, né? Eu acho que é isso que você queria dizer, né? Aprender na escola, na universidade ou não? Não, acho que já ajuda. Então, existem maneiras diferentes de se aprender as coisas, né? E com relação à questão da idade, a gente aprende de maneiras diferentes quando é criança, quando é adulto? Olha, daí depende também dessas habilidades, né? Essa que eu falei para vocês são duas, né? Essa aprender atos, coisas que a gente, né, aprende na escola e aprender coisas que tem a ver, né? Lembrar de coisas que aconteceram nas nossas vidas. Tem vários outros tipos de habilidade também. E varia, sim, em relação à idade. Então, tem idades em que a gente está mais preparado, o cérebro está mais flexível para aprender informações. Por exemplo, nos primeiros anos de vida, crianças estão muito preparadas, com o cérebro muito preparado para aprender linguagem, né? Aprender palavras, aprender vocabulário, aprender a usar, né? Aprender idioma. Tanto o idioma, né, nativo que os pais falam, que é falado em volta delas, quanto outros idiomas também. Elas têm mais flexibilidade em relação a isso. O que não significa que você possa ter 80 anos e resolver aprender uma nova língua, você não vai conseguir aprender. Vai conseguir também, tá? Mas existem fases do desenvolvimento, né, ao longo da vida, em que aprender algumas coisas é mais fácil do que outras. Mas a gente aprende sempre, em qualquer fase da vida a gente é capaz de aprender. Contanto que o cérebro esteja funcionando bem, né?
Evidentemente, se a pessoa está com um processo de neurodegeneração, com uma demência, aí essa questão é diferente. Mas uma pessoa saudável, independentemente da idade dela, consegue aprender coisas com mais facilidade ou menos. Perfeito. Eu comentei, Sabine, com o nosso público na live que, olha, a gente vai conversar com uma neurocientista e eu achei interessante que, falando um pouquinho aqui dos bastidores, quando eu chamei a Sabine me perguntou, ó, seu público é que eu vou falar com pessoas mais jovens, vou falar com os pais, e eu achei muito interessante, porque eu joguei vou conversar com uma neurocientista sobre aprendizado e tal. Os dois públicos apareceram. Apareceram pais perguntando sobre a questão dos coisas mais relacionadas aos filhos na escola, mas apareceu gente perguntando também. Eu descobri que a gente tem um público muito de concurseiros. Muitos concurseiros apareceram. E a que mais apareceu foi: nossa, Sofia, pergunta de dicas baseadas em neurociência para estudar para os meus concursos. A neurociência, né? A neurociência tem muitas dicas para ajudar? Sim, a gente tem bastante evidência de algumas maneiras específicas de estudar que levam a uma aprendizagem mais duradoura, ou uma duração maior e melhor fundamentada de memórias. Isso existe. E a gente tem essas evidências, Sofia, desde o final do século XIX. E por algum motivo que eu nunca consegui entender, isso não foi totalmente incorporado na maior parte dos ambientes, né, escolares e de universidade. Então, eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos como é que isso funciona. Então, assim, no mundo inteiro, a gente tende a tentar ensinar as pessoas socando informação para dentro da cabeça delas, né? Então, você assiste uma aula, o que o professor está fazendo? Está tentando passar uma informação para essa informação entrar no seu cérebro. Quando você está lendo alguma coisa, assistindo uma videoaula, essa informação sempre está na direção de ir para dentro, né? Então, eu vou chamar isso de aprendizado para dentro. Só que quando a gente tem que usar um conhecimento, né, botar em prática, responder uma questão no concurso, no vestibular, o exercício que a gente tem que fazer é o contrário, a gente tem que tirar essa informação para fora. Então, uma coisa é você estar recebendo informação, outra coisa é você estar tentando tirar a informação para fora. Então, o ideal é que a gente ensine e estude também de uma maneira para fora. Aí você vai perguntar, como assim? Que coisa maluca é essa? Então, na verdade, existem formas da gente estudar que não são só voltadas para essa questão de absorver informação, mas sim de usar essa informação, ou seja, tirar essa informação para fora. Como é que a gente faz isso? A gente pode fazer isso respondendo perguntas, né? Fazendo exercícios, explicando para o vizinho o que foi que eu aprendi na aula, tentando lembrar o que foi mais legal da aula que eu tive ontem, até, às vezes, antecipando o conteúdo de uma aula. Por exemplo, eu vou para um concurso numa aula hoje sobre legislação de tal coisa. Eu posso ir a caminho de lá já pensando, sabe? O que será que eu sei sobre isso? Será que eu sei alguma lei? Será que você aplica? O que eu poderia perguntar para o professor? Então, todos os exercícios de tentar pensar sobre o conteúdo que a gente está tentando aprender é um exercício de tentar tirar as informações que a gente já tem no cérebro, e todos nós temos alguma informação sobre qualquer assunto, para fora, tá? Quanto mais a gente faz isso, mais esse conteúdo fica acessível para a nossa mente, ele fica mais interligado com os outros conhecimentos que a gente tem, e isso promove uma aprendizagem muito, muito mais duradoura, tá? Só que isso a gente vê com montes de inquéritos internacionais, inclusive no Brasil. Eu fiz uma pesquisa sobre isso com uma agora colega, mas ex-doutoranda, a Roberta Ecuni. A gente entrevistou, né, fez uma pesquisa com 800 pessoas que estavam prestando vestibular, e a gente viu que a maior parte deles usa como estratégia de aprendizagem leitura. Então, as pessoas ficam só relendo, reler alguma coisa. Então, vamos pensar, será que o jeito que você estuda está indo para dentro ou está indo para fora? Só reler está indo só para dentro. Não é bom. Tem que ter algum jeito, né? A gente tem que absorver a informação, mas tem que ter algum jeito de botar isso em prática, tá? E isso, cada pessoa pode escolher a forma com que ela vai fazer isso, tá? Tem gente que gosta de fazer resumo escrito,
Tem gente que gosta de fazer resumo falado, tem gente que se bota na frente do espelho e fala para si mesmo o que ela aprendeu, ou conta para outra pessoa, ou faz um desenho, mapa mental daquele conteúdo. Qualquer exercício de tirar essa informação para fora do cérebro, é isso que faz a informação ficar. Por isso que os cursinhos, por exemplo, você vê que tem tantos exercícios após cada capítulo, cada aula, e fazem muito simulado, porque é no simulado, de fato, que a gente aprende, tá? É nessa tentativa de tirar essa informação para fora da cabeça e não só colocar isso para dentro. A terminologia, né, na literatura para isso chama prática de lembrar, do inglês retrieval practice, e tem uma literatura muito ampla mostrando que isso que é o jeito melhor de estudar. É muito interessante isso que você diz, porque dá uma visão diferente das avaliações, né? Porque avaliações a gente até chama avaliações. Você está avaliando quanto uma pessoa sabe. O que você está me dizendo é que, às vezes, uma avaliação pode ser um método de ensino. É isso? Sim, exatamente. Inclusive, Sofia, olha que interessante. Esse termo técnico para esse jeito de estudar, que chama prática de lembrar, ou seja, praticar de lembrar, antigamente chamava efeito do teste, ou testing effect. Por que efeito do teste? Justamente porque eles estavam vendo um efeito de aprendizado ao testar as pessoas. Só que ninguém queria estudar esse negócio. Efeito do teste, acho que era muito aversivo esse termo, sabe? Então fizeram um rebranding, resolveram chamar de uma coisa mais bonita na literatura para ver se pegava mais fôlego e as pessoas estudavam mais. E, de fato, funcionou bem com essa nova terminologia de prática de lembrar. Então, é isso mesmo. Quando a gente se testa... Eu, particularmente, Sofia, quando eu faço prova, eu não estou muito interessada se a pessoa respondeu certo ou não a questão. Eu tento mais tentar fazer uma prova que faça o aluno pensar sobre o conteúdo, juntar, sabe? Conteúdos que foram dados em aulas diferentes, para usar aquele tempo de prova não como um desperdício de tempo de aula, mas como um momento em que ele vai exercitar, colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu, né? E para mim é muito mais importante, senão para mim é um desperdício de tempo dar uma prova, sabe? Porque é uma aula ali que o aluno não está aprendendo nada, né? Se a gente considerar que é só uma avaliação do aluno. Então, se a gente fizer provas legais, a gente tem que manter em mente que isso no momento em que o aluno está fazendo prova, ele já está aprendendo também, ele está reforçando e aprendendo aquela informação para levar essa informação mais tarde na vida. Agora, tudo isso que eu falei para você, né, sobre essa tentativa de lembrar, de qualquer jeito serve, tá? Falando com um amigo, discutindo com um amigo, lá no ônibus, né? Em vez de estar olhando o celular, pedindo para o filho explicar para ele, fazer qualquer coisa, assim, qualquer jeito, ou tentar mesmo lembrar coisas assim, simples, assim, o que eu gostei mais da aula passada? Só isso. Eu tenho que lembrar tudo que foi feito na aula passada e selecionar o que foi mais legal. Neste exercício, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando trazer para fora, né? Tudo aquilo que eu aprendi na aula passada. Então, isso já funciona também, tá? Mas isso, assim, para que isso funcione bem, é essencial que a gente tenha uma coisa que na literatura científica chama feedback. Ou seja, eu preciso poder checar se o que eu lembrei está certo, tá? E quando a gente faz isso, não faz diferença se a gente acertou ou errou a resposta. Porque quando então, eu tentei fazer o esforço para lembrar, lembrei, aí eu vou checar, estava errado. No que a gente checa para ver se está certo ou não, a gente já corrige essa informação na mente, tá? Então, o exercício de tentar lembrar é o que é o mais importante ainda do que conseguir acertar a questão. Então, para professores, para quem dá aula, é bem importante ter a devolutiva da prova, né? Você mostrar para o aluno por que ele errou, o que ele acertou, o que ele errou, e dar a resposta correta para eles, tá? Porque isso também serve para reforçar aquele conteúdo na mente dele, para que ele consiga guardar essa informação por mais tempo. E aí é interessante, porque na prática as duas coisas se misturam, né? Você está falando a questão não é a questão de ir para dentro, tem que ser para fora, mas você também precisa para dentro como esse feedback. Que o feedback não é bem para dentro, na verdade você vai reavaliar sempre, veja, eu tentei lembrar uma coisa, diante da resposta correta, eu preciso fazer o exercício de pensar, eu preciso pensar sobre o conteúdo. Isso que eu falei não vai sempre ser nas palavras exatas, certo?
do que eu vou com chegar. certeza. Então, isso é o que eu acertei, eu errei, que parte disso eu acertei, que parte que eu errei, por que eu errei, por que eu não entendi, né? Então, existe uma reflexão aí também. Então, eu particularmente não gosto tanto de resposta teste, sabe? Eu acho que é difícil, é mais legal quando é dissertativo, porque aí você tem que exercitar melhor organizar as ideias, né? Mas muitos professores não têm essa possibilidade, né? As provas são muito rápidas, ou eles não têm tempo de correção. Mas, para fazer essa correção, né, de questões dissertativas, mas o que é bem importante manter em mente, né, se tem professores aqui também, é que o feedback, né, esse retorno não precisa ser individualizado, ele pode ser coletivo, né? Então, eu posso até dar uma prova, por exemplo, dissertativa, dar uma nota para cada questão, e se eu não tenho tempo de escrever em cada questão o que estava errado, eu posso só dar nota e depois ter um período de aula e mostrar para os alunos, olha, gente, o que eu queria nessa primeira questão? Eu queria essa resposta aqui. Onde que vocês erraram mais em relação a isso? Alguém tem uma dúvida? Leiam agora o que vocês escreveram. Vocês têm uma dúvida? Não tem. Então, este feedback, este retorno pode ser coletivo, ele não precisa ser individualizado, né? Então, a gente precisa fazer as pessoas pensarem sobre o conteúdo, só este pensar da maneira que for, já é um exercício super importante para fortalecer aqueles traços de memória, e aí dar confirmação para a pessoa de que ela lembrou corretamente, ou complementar o que ela lembrou. Neste exercício todo, isso realmente funciona muito melhor, por exemplo, do que só ficar relendo as anotações, ou o capítulo, né? Então, é por aí. Então, assim, por exemplo, hoje em dia tem muita gente usando, por exemplo, ChatGPT para fazer resumo da matéria, né? E aí Meu Deus, não consigo pensar de forma pior de estudar. Então, a pessoa fala assim, não é bom, eu não consigo ler tudo, então eu vou pedir para o ChatGPT fazer o resumo para mim. Ok. Digamos que o ChatGPT faz um resumo certo, né? Porque isso aí é outra discussão. Aí você fica só estudando pelo resumo, que é uma informação mais comprimida. Olha, o ato de fazer o resumo é o estudar em si, né? Essa pessoa está pulando a coisa mais importante, que é olhar tudo e selecionar aquilo que é mais relevante. No que a gente está selecionando, a gente está pensando, refletindo, dizendo, não, isso é mais importante que aquilo. Né? O ato de fazer o resumo é a melhor maneira de estudar. Né? Depois você pode até reler o resumo só para dar uma lembrada. Mas o fazer o resumo é importante. Quando a gente terceiriza isso para o ChatGPT, a gente está perdendo uma oportunidade de estudar muito grande. Tá? Então, eu não recomendaria fazer resumos pelo ChatGPT. Ok. Sabine, uma coisa que eu vi muita gente preocupada quando pensa nessa questão de aprendizado é a questão da atenção. E eu sei que isso tem tudo a ver com a cognição, que é o que você estuda. Como que as pessoas parecem, Sabine, que estão tendo muita dificuldade em manter a atenção em qualquer coisa que estão fazendo. Como que lida com isso? Como que você consegue manter a atenção? Olha, acho que a primeira coisa que as pessoas precisam saber é que pessoas saudáveis, tá? Cognitivamente saudáveis, têm uma atenção que dura, não 50 minutos, né? Como muitos dizem, né? A aula da escola tem 50 minutos, porque é a duração da atenção. Dura 10 segundos, não muito mais do que isso. Daí a gente dá uma devaneada por uns 3 segundos, daí a gente foca por uns 7 segundos, dá uma devaneada por 5 segundos, foca de novo por uns 5 segundos, e isso é flutuante, tá? O nosso processo atencional é flutuante. Se isso acontecer dentro dessa frequência, até uns 10 segundos, a gente não percebe que a gente está essas devaneadinhas, tá? A gente consegue manter, a gente tem aquela ideia, aquela sensação de que a gente tem um curso ininterrupto. Cuidado, né? Mas não, a gente tem muitas maneiras de avaliar isso, e a gente vê que a gente dá uma brisada, digamos assim, a cada poucos segundos a gente dá uma brisada. Se a pessoa tem TDAH, ela faz isso com uma frequência mais rápida, tá? Esse ciclo, né, de foco acontece mais rápido. Mas vamos pensar nas pessoas normais. Então, isso é coisa, primeiro, que as pessoas precisam saber. É natural a gente ter essas distrações, tá? Felizmente para nós, conseguir não se perder dentro dessa devaneada, né, dessa brisada, começar a pensar numa coisa, se perder,
é uma coisa que a gente consegue treinar e a gente tem uma resposta muito, muito rápida. O que está acontecendo hoje é que as pessoas não estão fazendo esse treino porque elas estão sendo ininterruptamente interrompidas pelo celular. Vibrações, plim, né? Então, assim, você já tem, imagina, você já está se distraindo lá naturalmente, essa é a maneira que o cérebro funciona, tá? Ele foca, desfoca, foca, desfoca. Por que ele faz isso, né? A gente vai pensar, pô, não seria tão bom se eu conseguisse ficar 1 hora sem perceber nada em torno de mim? Não, seria péssimo, né? Seria super ruim, evolutivamente, vamos pensar. Se eu estou sentada numa posição ruim, eu não vou me acertar na cadeira, eu vou ter um problema nas costas. Se vem uma cobra e me pica, eu não vou nem perceber, porque eu estou tão focado, né? Vem uma onça aqui no meu condomínio e eu não vou nem perceber, pega fogo na casa, não. Então, a gente tem isso, a gente tem a capacidade de focar e, de vez em quando, a gente dá uma distraída para perceber o entorno, perceber o corpo da gente, se a gente está com fome, se a gente está bem. Então, isso é um mecanismo muito importante, né? Da gente ter essa ciclagem. Agora, o que acontece hoje? Na hora que eu dou uma brisada, o que a pessoa faz? Ela pega o celular. Aí ela clica lá no WhatsApp, numa mensagem. Aí, em vez disso durar poucos segundos, ela vê uma foto, daí vê a outra, daí comenta, não sei o que lá. Aí ela fala, puxa, tem que estudar. Aí ela volta para estudar. Aí ela estuda alguns segundos, plim. Então, esses períodos curtos, né, de distração estão virando períodos muito longos. Então, a gente está, de fato, destreinado, né, de ficar mais concentrado. Então, assim, o que funciona bem e tem um retorno muito rápido, não desanimem, gente, é usar a tal da técnica do Pomodoro. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Chama Pomodoro, eu vou até mostrar para vocês. Bora lá. Até comprei um para mim. É porque o cara que inventou isso tinha um timer de tomate, assim, sabe? De cozinha. Então ele usava isso aqui. Eu achei um e comprei para mim, porque eu achei legal. Então a ideia é a seguinte: desligue o celular. Ponto 1, na hora de estudar. Ah, não, eu vou deixar no mudo. Não serve. Você tem que desligar o celular, e não só desligar o celular, mas tirar o celular da vista, tá? Tem um estudo recente que mostra que só a presença do celular, né, na visão do dono, mesmo que ele saiba que esteja desligado, rouba a atenção da pessoa. A pessoa fica olhando para o celular, mesmo sabendo que ele está desligado. Então, tire o telefone da vista, arrume um negócio assim, ou qualquer um desses, e coloque lá o que, né, aí depende da idade da pessoa e da dificuldade de concentração, mas o que eles recomendam inicialmente é uns 25 minutos. Põe um timer para 25 minutos e estuda lá. Depois de 25 minutos, vai pi, aí você ganha 5 minutos de distração. Aí você pode ligar o seu celular, responder mensagens, né? Não precisa entrar em síndrome de abstinência. Meu Deus, vai acontecer alguma coisa nesses 25 minutos. Acho que a gente consegue aguentar, né? Exceto quem tem filho, né? Quem tem filho pequeno não pode desligar o celular. Daí é outra história. Ou quem é jornalista. Às vezes, 25 minutos acontece um golpe de Estado em algum lugar. É fato, Sofia. Mas, enfim, exceto essas situações. Aí você tem 5 minutos de distração, depois de novo, começa de novo o ciclo 25 minutos e como foi proposta a técnica inicialmente, era fazer 3 rodadas disso, e aí você ganha um período maiorzinho, tá? Para descanso, tá? É muito rápido o retorno das capacidades atencionais. Experimentem fazer isso, tá? Em poucos dias, né? A gente já tem um retorno, a gente já tem mais facilidade de fazer né, de conseguir concentrar. Isso, assim, gente, o ganho é muito grande, sabe? É melhor fazer isso, estudar de uma forma mais eficiente, ou seja, tenta estudar pensando sobre o que vocês estão né, vendo, fazendo exercício sobre cada coisa, fazendo um esquema, contando para você mesmo, fazendo um resumo, né? E dessa forma mais concentrada, porque daí a gente consegue ter mais tempo livre depois para descansar, porque a gente também precisa descansar para aprender, sabe? Não adianta ficar o tempo todo né, lendo conteúdo, fazendo exercício. Existe um momento de estafa, e a gente precisa respeitar isso, sabe? Tentar fazer um exercício, dar uma desligada, sabe? Porque o cérebro lá, ele tá fazendo um monte de coisas para fazer aquela informação ficar na mente da gente. Isso é feito continuamente, de dia e de noite, tá? Mas se a gente está muito cansado, a gente tem menos recursos, né, para fazer essa consolidação da memória, que envolve um monte de alterações neuronais lá.
no cérebro, a gente, se está muito cansado, a gente tem menos recurso cognitivo para fazer isso, né? Então, a gente também precisa descansar, tá? É super importante descansar também. Então, estudar de uma forma mais eficiente, mais concentrada, sem celular, acho que dá uma boa ajuda, sabe, para as pessoas. Então, se coloquem assim uma meta. Eu vou fazer isso por 5 dias, vamos ver se melhora. Aí vocês vão ver que vai ter uma melhora boa. Então, e tem bastante estudos também que fazem com técnicas de meditação também, com mindfulness, que mais ou menos pega a mesma ideia, né? Que é o treino mesmo de você não se deixar perder tanto no seu curso de pensamento. É conseguir perceber rapidinho que a cabeça está, né, indo para um lugar onde você não quer e trazer ela de volta para o seu foco. Isso funciona bem também. Perfeito, Sabine. Você falou aí de como o celular acaba sendo um vilão na questão da atenção. Existem outras formas que os celulares, que as mídias sociais estão atrapalhando o nosso aprendizado? Olha, sim, e de muitas maneiras. Mas é bem difícil falar isso de uma forma genérica, porque isso depende de muitos fatores, tá? Isso depende da idade da pessoa, depende de quanto tempo ela usa o celular, depende de que horas ela usa o celular, depende de como ela usa o celular, né? E essas consequências, né, do uso de mídias sociais e tudo mais, elas têm efeitos diretos e efeitos indiretos sobre as nossas capacidades atencionais e de memória. Um efeito direto é como esse que eu mencionei para vocês antes, né? Essa coisa de você ficar destreinado mesmo, de conseguir passar um período sem ficar se perdendo dentro, né, de cursos diferentes, de pensamento sem focar. Mas existem muitos efeitos indiretos. Por exemplo, ficar usando muito celular na cama à noite. Isso a gente tem muita literatura já mostrando que as pessoas estão dormindo menos, porque elas ficam usando o celular à noite. O celular à noite na cama é bem complicado, por 2 motivos principais. O primeiro deles é que é aquela estimulação social, né? Rouba o sono, né? Você fica fazendo aquilo e depois na hora que de fato você resolve desligar ou desligar a luz, fica aquilo tudo na cabeça ali, né? E demora mais tempo para a gente cair no sono. Para pessoas mais jovens, tipo adolescentes, a luz do celular também, o celular e outros equipamentos eletrônicos, eles emitem uma luz que tem muito comprimento de onda de luz azul. E esse comprimento de onda, ele inibe a produção de um hormônio que é muito importante que conta para o nosso corpo que é dia e que é noite, né? Que é um hormônio chamado melatonina, que é bastante importante a gente ter meio... ele ser liberado mais ou menos no mesmo horário, que em geral corresponde ao período da noite, que vai indicar para o nosso corpo que é noite. Jovens, né, adolescentes, têm mais sensibilidade a esse comprimento de onda de luz azul em termos de inibição da melatonina. Então, é bem complicado usar celular à noite. Tem até uns estados nos Estados Unidos que estão com os projetos de lei para desligar o celular, o acesso de adolescentes ao celular à noite, tipo, acho que é das 9 da noite até as 7 da manhã, uma coisa assim. Então, com os projetos de lei assim para o pessoal dormir mais. Então, qual o problema de dormir menos? Aí um monte de problemas, e tá, muitos desses, alguns diretos, mas muitos deles indiretos, né? A questão principal de perda de sono, especialmente nos mais jovens, é uma alteração de humor importante. E qualquer alteração de humor vai ter impacto sobre a nossa capacidade atencional e nossa capacidade de aprendizagem. Ficar sem sono também altera como o nosso corpo funciona, o nosso metabolismo, isso também tem efeitos indiretos sobre a nossa capacidade de aprender. Essa questão de saúde mental é bastante importante também, né? Muitas pessoas ou ficam assistindo, né? Ou vendo conteúdos inadequados, ou muito chocantes, ou se é um indivíduo mais jovem, coisas que ela não tem a maturidade ainda para conseguir metabolizar ou regular, ou muita comparação, né, muito desejo, muita inveja, ou acesso às informações muito inadequadas, também dá muitas alterações de humor, né? Então, depressão, ansiedade, isso tudo vai ter um impacto direto também sobre as nossas habilidades cognitivas. Então, é um negócio bastante complexo, a gente pode falar mais especificamente sobre isso, mas é um assunto
bem complexo e multifacetado, e a gente está numa cilada, né, agora, porque é bem difícil de se livrar desse sistema todo, né, de informatizado, de controle corporativo também, né, sobre o que a gente tem acesso ou não, os algoritmos todos que fazem com que fique, assim, é muito difícil resistir, né, porque o algoritmo aprende justamente o que você gosta, né, como se fosse aqueles restaurantes de sushi, sabe, tem uns restaurantes de sushi que tem você senta na frente de uma rodelinha, assim, e vem um monte de pratinhos, assim, é como se só passasse na sua frente, não sei se vocês já viram isso, mas tem né, você senta ali, tem uma rodando assim, que vem com um monte de pratinhos e você vai pegando o que você quer comer, só que só passa na sua frente as coisas mais deliciosas que você ama, né, porque o algoritmo já aprendeu, então assim, ter um exercício de bloqueio, né, dessa alimentação constante de coisas muito prazerosas é muito difícil, exige demais das pessoas, então é melhor ela estar longe daquilo do que estar resistindo, tá? É que nem assim, você quer fazer regime, não é muito bom você querer fazer regime e ter um monte de brigadeiro na geladeira, né? Você quer fazer regime, toda vez que você abre a geladeira, o brigadeiro tá lá, uma hora você vai falhar e vai comer, né? O negócio é estar longe do brigadeiro, né? Então a gente teria que desenvolver maneiras, né, de ter controle sobre o nosso uso, para não ficar o tempo todo tentando resistir tentações, porque a gente não consegue fazer isso por muito tempo. Especialmente quando a gente está cansado, chateado e tudo mais. Não estou te ouvindo. Aí, perfeito, Sabine. E já que você falou, às vezes é melhor se manter longe, deixa eu perguntar, colocar você numa saia justa. O que você acha dessas discussões sobre proibição de celular na escola? Olha, na escola eu acho excepcional. Eu acho muito bom, porque é uma alteração coletiva, né? Então, todo mundo que está na escola está sem acesso ao celular na escola. Então, assim, isso não depende de cada família decidir ou não tirar o celular e aí ter toda a pressão social dos colegas. Então, acho que isso é uma coisa muito boa. Tem alguns resultados já preliminares mostrando que os adolescentes, crianças estão aprendendo, estão brincando mais, porque eles não brincavam mais, né, gente? A gente vê até hoje, sei lá, adultos no restaurante, você tem amigos que se encontram, estão todos olhando o próprio celular quando eles estão, né, de frente, né, aos seus amigos, mas eles dão mais atenção ao celular muitas vezes, né? Eu já vi muito isso, muito frequente, né? Você vê pessoas numa situação social, mas na verdade focadas no celular e não os outros, né? Então é bastante importante. Primeiro, para a questão de diminuição de distração, né, durante a aula, treino atencional muito importante e muito importante também a questão do convívio social, sabe? Porque sabe, Sofia, acho que a coisa mais importante que a gente tem a aprender enquanto a gente está se desenvolvendo, né, é como lidar com o outro e como lidar com si próprio diante do outro. Esse é um treino muito difícil que a gente desenvolve muito ao longo da adolescência. Então, se eu não estou de frente a outras pessoas e convivendo com outras pessoas, como é que eu vou aprender a interpretar as expressões faciais delas, né, a me colocar no lugar do outro? São todos exercícios que a gente chama isso de cognição social, são processos de aprendizado bastante importantes também que a gente desenvolve muito nessa fase da vida. Então, não ter uma convivência social, especialmente com os pares, né, com pessoas da mesma idade, é um problema grave e que a gente não tem uma experiência anterior, né, que a gente tem a notícia do que acontece com essa pessoa depois se ela não teve essa chance de aprender isso durante a fase em que isso é mais aprendido, que é durante a adolescência, né? Então a gente viu, e acho que talvez se tiver aqui algumas pessoas que trabalham em escolas, né? O que se viu muito depois da pandemia, que foi um período de quase 2 anos, né? Em que as crianças e adolescentes foram retiradas, né? Dessa possibilidade de aprender essas habilidades. Houve muito mais problemas sociais nas escolas, muito mais violência, incapacidade da pessoa, né, intolerância em relação aos outros, incapacidade dos jovens de
aguentarem frustrações, né, negociarem, e muitas vezes por problemas de interpretação errada sobre as emoções e opiniões dos outros, porque isso a gente tem que aprender, são sutilezas, né, de como a pessoa está olhando, como ela falou, que tipo de palavra ela usou, isso tudo é uma coisa que é bastante importante de a gente aprender nessa fase da vida. Então, né, esses jovens de hoje ainda, né, já foram privados disso, né, por causa da pandemia, e estavam mais privados disso ainda por causa do celular, que é muito mais tentador, porque o celular tem o potencial de te dar, sempre te dá prazer, sempre vai dar certo ali, né, dependendo de como você usa o celular. Então, é muito mais tentador, né, até a aparência de ser tentador, mas aí tem tudo cyberbullying, etc, né. Então, isso é uma questão complicada. Então, diante de eu poder ter uma dificuldade de conversar com uma outra pessoa, sou tímida, não sei o quê, poder usar o celular, a tendência é que o jovem vá para o celular, daí ele está perdendo essa oportunidade de aprender tudo isso. Outra coisa que a gente tem que pensar, que eu li num livro, eu achei muito interessante, eu nunca tinha visto essa perspectiva, é que essa faixa etária agora de jovens, ela está com uma sobrecarga que nunca também a gente teve notícias de ocorrer na humanidade, porque ela está tendo que aprender todas essas regras sociais em 2 ambientes diferentes. Já era difícil aprender pessoalmente, e ela está tendo que aprender como se interagir socialmente em pessoa e online, e as regras sociais, as regras são todas diferentes. Então, é uma geração que está muito sobrecarregada por causa dessa dupla, né, sobrecarga. Já é difícil ser adolescente, né, gente? Sempre foi, sempre será. Tem cheios de para cima e para baixos, né? A gente acha que abafou um dia, o outro dia não abafou. É muita nuance, né? A gente também tem não só que aprender do outro, mas aprender de si, o que a gente valoriza, o que a gente gosta, o que fizeram comigo que eu não gostei. Esses são todos um aprendizado muito árduo, difícil de ser vivido. Agora, pobres jovens dessa geração que estão agora tendo que aprender isso duplamente, né? Em pessoa e online. Isso talvez esteja relacionado com todo esse grande problema que a gente está tendo de aumento de problemas de saúde mental em relação às gerações anteriores. Perfeito, Sabine. Eu nunca tinha parado para pensar, mas faz todo sentido essa questão de ter que aprender em dois ambientes diferentes. Caiu uma ficha aqui na minha cabeça agora. Olha, nunca tinha pensado nisso. O que as perguntas que eu também li num livro, tá? Não fui eu que tive essa ideia. Legal, e guardei para mim. Não, mas é assim mesmo. Toda boa ideia alguém teve antes de você. É sempre assim. Sim. Mas, Sabine, as perguntas que eu tinha para você eram essas. Teve alguma coisa que eu não te perguntei que você acha que seria importante falar para o nosso público? Olha, eu acho que talvez reforçar aqui essa técnica de aprendizagem, que não é propriamente uma técnica, né? Mas é só a gente fazer com que a gente pense, que a gente precisa pensar sobre o que a gente está estudando, né? Que é a tal da prática de lembrar. Isso funciona para qualquer matéria e funciona para qualquer idade, tá? Isso é uma questão importante da gente manter em mente, tá? Então, independentemente da sua idade, né? Se você estiver conseguindo estudar de uma forma que seja reflexiva, refletindo sobre o que você está estudando, e de novo, não, né? Pode ser com o outro, pode ser consigo próprio, pode ser, né? Acha a maneira que isso é mais legal para você. Isso tem flexibilidade. E quanto mais variável você conseguir fazer isso, melhor será. Então, um dia faz um desenho, um esquema do que você aprendeu, outro dia faz um resumo, outro dia conta para outra pessoa. Quanto mais isso for feito de forma variável, maior é a chance que aquela informação fique não só presente no seu cérebro e mais acessível por mais tempo, mas também mais integrada com outros conteúdos e outras coisas que a gente sabe. Então, acho que isso é uma coisa que vale a pena persistir. E assim, gente, desliguem o celular e tirem ele da vista por alguns minutos por dia. O ganho é importante, tanto na hora de estudar, quanto, eu diria, na hora de dormir. Acho que o celular não devia poder ir para o quarto, sabe? Então, famílias que conseguirem fazer um esquema desse jeito, né? E aí não é só exigir isso
das crianças e dos adolescentes. Os pais têm que fazer também, né, para servir de exemplo. São coisas boas. Eu tenho uma conhecida que eu acho que fez um esquema ótimo. Ela mora numa casa no segundo andar e o celular não pode subir no segundo andar. O celular, à noite, todo mundo chega e ele dorme na mesa de jantar. Eles jantam e o celular fica lá. Achei muito legal, sabe? A gente tem que usar outra, né? Redescobrir outras formas, outras coisas para fazer na rotina na hora de dormir. Tem livros, dá para ler, é legal, gibi, né? Tem outras coisas para a gente fazer, pensar mesmo só na vida. São coisas mais legais. Opa, aí, perfeito. Não é que às vezes eu anoto alguma coisinha para usar na capa, no título do vídeo, e daí eu desligo para não pegar o som do teclado e Que tá esqueço de ligar de chovendo, volta. tá chovendo com trovão aqui, espero que não atrapalhe seu... Não, imagina. Perfeito. Muito obrigada, Sabine. De verdade, por essa entrevista. Vou colocar você um pouquinho nos bastidores só para dar um tchau aqui para o nosso público. E, mais uma vez, obrigado. E muito obrigada para você também que assistiu a gente aqui até o final. Deixa aqui nos seus comentários o que você achou dessa entrevista e também deixa aí dicas de que você acha que assuntos que a gente poderia abordar aqui, pessoas que nós poderíamos entrevistar, a gente está sempre procurando. Muito obrigado para todo mundo que assistiu até o final e tchau, tchau.